Tudo bem? Meu nome é Bruno Rios, eu sou sócio e fundador da Y Service e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não conhece a Y Service, clica no link aqui na descrição desse vídeo, acesse a nossa página do YouTube que lá você vai assistir vários vídeos falando sobre portaria remota, portaria virtual, segurança eletrônica, telecomunicação e tecnologia em geral. São vídeos bem legais, tá bom? E para você que já conhece e acompanha o nosso vídeo, hoje nós vamos falar sobre homologação de equipamentos e teste de bancada, tá? Toda empresa de tecnologia, seja de segurança eletrônica, seja de TI, seja de eletrônica, ela precisa homologar equipamentos e testar equipamentos que vêm para manutenção, tá? Algumas empresas não fazem isso. Quando o equipamento chega, que o fornecedor indica para ele, olha, tem esse equipamento, ele funciona dessa forma. Ele já vai lá e já instala no seu cliente. Aí começa a apresentar problema, começa a não cumprir o que o fornecedor falou que aquele equipamento fazia, e a empresa é pega de surpresa e o cliente acaba cancelando porque fala, poxa, essa empresa não sabe o que está fazendo. Ou então, quando o equipamento vem para manutenção e ele não faz uma análise de fato aquele equipamento está com manutenção. De repente o técnico pode ter errado. Tá? E aí você acaba mandando isso para assistência, mandando para garantia, e eles acabam te cobrando sendo que o equipamento estava funcionando. Tá? Ou então você devolve o equipamento para poder instalar no cliente e aquele equipamento continua com problema, não foi resolvido o problema. Então por isso é preciso ter um teste de bancada, tá? Para você homologar ou testar esse equipamento. Tá? A bancada ela vai servir para você fazer os testes básicos, tá? E você saber como liga o equipamento, como configura o equipamento, como instalar esse equipamento. É isso que a bancada vai te proporcionar. Mas ela não vai te entregar um ambiente real, um teste real. Tá? Então a bancada ela é o seu primeiro ambiente de teste. Tá? Você precisa ter um segundo ambiente de teste, que é um ambiente que simula a realidade, um ambiente que simula em produção. Tá? Por que você precisa disso? Porque a bancada ela não vai te oferecer todas as ferramentas. Quando você liga ela na bancada, mas você leva no cliente para poder instalar, para funcionar, são ambientes totalmente diferentes. E lá no cliente, ele vai te oferecer problemas que na bancada não tinha. Quem trabalha com projetos eletrônicos, circuito impresso, placas de circuito impresso, sabe que você desenvolve ele, você faz ele no software, no computador, testa ele no protoboard, passa ele para uma placa de circuito impresso e quando você vai testar ele em campo, ele começa a sofrer ruído elétrico, interferência eletromagnética que faz com que a placa trave, pare de funcionar e não responda corretamente. Com base nas informações desse ambiente de teste ali, real, é que a gente cria alguns filtros para poder eliminar esse ruído. É claro, tem como a gente prever alguns problemas e já colocar esse filtro em bancada, mas não tem como ter certeza, só quando a gente leva ele em produção. O mesmo serve para equipamento de segurança eletrônica e equipamento de TI. Um roteador que você recebe, uma câmera que você recebe, você precisa testar e saber se de fato aquele equipamento ele te entrega o que está sendo prometido. Ou se aquele equipamento que apresentou defeito de fato está com defeito, se quando voltou da manutenção se resolver o problema dele. Só nesse ambiente de teste real que você vai ter isso. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu trabalhava como técnico interno, eu recebia equipamentos para homologar, por exemplo, tem um vídeo balloon que o fornecedor prometeu que você pode ligar ele num cabo a 100 metros de distância que ele vai funcionar. É um vídeo balloon passivo que funciona a 100 metros de distância. Aí o técnico ia lá, pegava 100 metros de cabo de rede, enrolava ele em cima da bancada, ligava um vídeo balloon numa ponta, outro na outra ponta, ligava a câmera, o DVR e a imagem aparecia e falava, nossa, de fato ele funciona a 100 metros. Só que ali na bancada, com aquele rolo de cabo, ele não está funcionando a 100 metros. Quando você enrola o cabo, você cria uma bobina e você encurta a distância para aquela distância em que o cabo está enrolado. Então, ao invés de ter 100 metros, ele tinha ali 2 metros de distância só, que era o que estava desenrolado do cabo. Para você ter certeza disso, precisava instalar esse equipamento a 100 metros, com um cabo esticado a 100 metros de distância. Para fazer isso, precisava de um ambiente de teste, tá? Outro exemplo também eram leitores. Um leitor de proximidade, o fabricante falava que ele funcionava no máximo a 15 metros de distância. Aí o técnico ia lá, pegava 100 metros de cabo, 70 metros de cabo enrolado e ligava ali na controladora. Não, está funcionando. Quando levava no cliente, ele não fazia a leitura do cartão. É a mesma situação. O cabo estava enrolado, gerava bobina e fazia com que encurtasse a distância na hora de testar em bancada. Tá? Entre outros equipamentos que você precisa testar. Eu já recebi uma câmera, por exemplo, que a câmera, quando você ligava ela lá no cliente, ela não dava imagem. Quando testava em bancada, ela funcionava.
aquela câmera de fato estava com defeito, só que quando foi testado em bancada, mandaram de volta para o cliente, porque na bancada funcionou. Chegou no cliente, novamente apresentou o problema. Aquela câmera estava com defeito e ela não conseguia mandar a corrente necessária para que a imagem passasse pelo cabo coaxial e chegasse no DVR na distância em que ela estava. A corrente dela estava muito baixa e ela ia se perdendo no meio do caminho. Quando chegava no DVR não tinha mais nada. Tá? Quando testava em bancada, num cabo de 1 ou 2 metros, funcionava normal. A câmera estava com defeito, mas sem um ambiente de teste real, não deu para identificar esse problema na hora. Então, por isso que é preciso ter esse ambiente de teste, senão você vai ser enganado pela bancada. Então, toma muito cuidado quando testar em bancada, para ter certeza se aquele equipamento funciona, tá? O ambiente de teste que você vai ter pode ser a própria empresa. Se a estrutura da empresa, o prédio da empresa for longo, você pode passar cabos e colocar câmeras, posicionar câmeras, por exemplo, para você testar, homologar câmeras ali naquele ambiente de teste. Controle de acesso, a mesma coisa. Roteadores, eu quero saber se o sinal do Wi-Fi, por exemplo, realmente é muito bom. Tem roteadores hoje que falam que é chamado quebra-barreira, quebra-muro, porque ele consegue mandar o sinal, mesmo tendo muro, tendo parede. Então você consegue testar isso também. Liga o Wi-Fi lá, testa a distância dele. Existem aplicativos no celular que você consegue ver o nível do sinal se afastando do roteador. Então você precisa ter esse ambiente de teste, tá bom? E esse ambiente de teste, se não puder ser a empresa, pode ser um cliente seu. Você pode muito bem chegar num cliente que você tem uma parceria muito grande, que você tem uma intimidade maior com esse cliente e oferecer para ele uma troca de serviço. Olha, você vai ser o meu ambiente de teste e em troca eu vou reduzir o custo do seu contrato. Constantemente eu vou estar trocando equipamento, pode ser equipamento apresente defeito, porque vai ser um equipamento para teste, tá? Mas em troca você vai pagar um contrato reduzido para mim. Tenho certeza que qualquer cliente vai topar fazer isso com vocês e você vai ter um ambiente de teste real. E aí, quando você homologar um equipamento ou for devolver um equipamento de manutenção, você vai ter certeza que aquele equipamento funciona. Tá? Então, essa é uma dica da RY Service para vocês, empresas que trabalham com tecnologia, para que faça a homologação, faça teste de bancada e tenha o seu ambiente de teste para você ter certeza que aquele equipamento ele funciona e de fato oferece tudo que o fabricante e o fornecedor prometeram para vocês, tá bom? Bom, eu espero que esse vídeo, essa dica ajude você a clarear, principalmente se você está começando a trabalhar agora, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo aí para outras empresas, síndicos, técnicos, para quem queira conhecer mais sobre tecnologia, tá bom? E se ficou alguma dúvida, acesse o site www.ryservice.com.br, entre em contato conosco que a gente vai até vocês aí sem compromisso nenhum. Ou então deixa também um comentário aqui embaixo que a gente responde também, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final e eu aguardo vocês na semana que vem no próximo vídeo. Até lá!